vida, porque ele opera dentro da lei do bem. Que nós aprendemos lá com a Evolução em Dois Mundos, no capítulo lá da segunda parte, falando sobre aborto criminoso. Na segunda parte da Evolução em Dois Mundos. Aí o André Luiz escreve para nós que a lei básica do universo é o bem e a ordem, concluindo, não é? E que todos os processos nossos de promoção e de avanço está dentro dessa lei, e de que toda a lei ela não visa, ensina André Luiz, não visa castigar, visa ensinar, visa educar, que Emmanuel também nos domínios da mediunidade trabalha essas ideias. Então ele diz o seguinte, de que ele comenta no Evolução em Dois Mundos, falando da mínima cota de pena que a providência divina apura perante a lei de causa e efeito. Ela opera dentro da mínima cota de pena. Marco Aurélio, se não fosse assim, nós estávamos aqui sem condição de falar, não é isso? Então, na realidade, isso significa que a misericórdia divina, ela é grandiosa, ela é imensurável. O rio de misericórdia rega toda a humanidade. E quando fala da acredita no bem, nós temos que lembrar de ser. Não pode ser diferente. O Espírito que veio aqui deu um recado para nós. Deu um recado. Porque ela abrir o coração, receber aqui Bittencourt Sampaio, não é isso mesmo? Visualizou Antônio Loureiro Flores, estava presente, que é um grande companheiro, orientador e trabalhador aí da Seara Espírita e discípulo verdadeiro de Jesus. E nós sabemos que Bittencourt Sampaio, no livro Voltei, lá na colônia espiritual, recebendo lá o irmão Jacó, Bezerra de Menezes acolheu, quando ele desencarnou, levou para a colônia, e lá, depois que ele se adaptou, foi assistir uma palestra numa torre cristalina que mostrava toda a colônia maravilhosamente disposta e organizada. E naquele momento tinha um grupo de médiuns, um grupo de desencarnados com luz própria. Luz própria. Aí o Jacó e o Marco Aurélio também olhava para si mesmo. Marco Aurélio ficava um pouco constrangido que não tinha luz própria, né, Marco Aurélio? Queria a nossa luz própria. Entendeu, Marco? A luz própria é o comprometimento com o bem. Como é que você chama mesmo? Né, Pareira? É o comprometimento com o bem. Só geramos luz própria se operamos no bem. Que é a capacidade de refletir, é isso mesmo, os olhos aí, que se opera quando a mente está à disposição do serviço. Se Emmanuel no Pensamento e Vida fala mostrando que o trabalho, a ação, ele altera, promove a modificação do meio ambiente. Meio ambiente, não é isso? O trabalho, a ação em Belo Horizonte aqui produziu a cidade de Belo Horizonte, não é isso? E todos os recursos da tecnologia que vieram durante a evolução humana. E o trabalho serviço modifica o homem. Então, como é que nós vamos promover modificação, Marco Aurélio, do homem, se não há trabalho de serviço? Como é que nós vamos ter luz própria se não há comprometimento com o bem à luz da fé raciocinada? Então Bittencourt Sampaio foi fazer a palestra lá nessa torre, e para se apresentar na colônia espiritual, fizeram um coral com crianças e outras um grupo de coral, fizeram uma prece
eu estava lá, o Bento e a Marília também tocando, criaram um ambiente maravilhoso. E os médios ofereceram energias tanto quanto mais densas, para que o perispírito Bittencourt Sampaio pudesse materializar na coluna espiritual. Tá certo? Então Célia teve contato com o Bittencourt. Olha isso. Então é uma mentora trabalhadora aqui, comprometida também, que tinha luz própria. A sua passagem ligeira aqui, naturalmente, foi para nos ensinar mesmo esse comprometimento, de seguir em frente, de estar comprometido com Kardec e Jesus. Então, mostrando que esse processo de luz própria significa a operacionalização continuadamente no bem. André Luiz, no livro Ideal Espírito, ele fala dos recursos para a gente conseguir essa luz própria, para operacionalizar no bem. Podemos escrever aqui? Podemos? Aqui, ok? Ele comenta aqui como devemos. Para que nós cumpramos a lei, é necessário, primeiro, diz o André Luiz no livro Ideal Espírita, ouvindo a natureza, capítulo 44, quem estiver anotando aí. Uma página gostosa, simples, mas os grandes ensinamentos e a objetividade dos ensinos da doutrina espírita, essa simplicidade que, né, Margolé, que na realidade acompanha e adota a mesma pedagogia que o Cristo ensinou para nós no seu Evangelho. Ele é simples. Nós que criamos filosofias, ideias científicas, né? O arranjo de palavras, ornamentos, mas a mensagem do Evangelho é simples. E quando nós, à luz das equações da doutrina, à luz da fé raciocinada, nós vamos entendendo de que para acreditar no bem, para gerar a luz própria, para ter vida em abundância, o André Luiz diz o seguinte, olhando a natureza, mostrando que a lei de Deus manifesta em quatro fases. Podemos citar aqui, a lei da interdependência. Vamos anotar isso que é importante para a gente. É simples, mas de uma beleza extraordinária. Ok? Ok, Barreto? Vai ajudando aí. 2. Ele comenta para nós da questão da função. Função. O André Luiz está falando, viu, gente? Nós estamos aprendendo com ele aqui. 3, ele dá outra manifestação da lei divina nas nossas relações, manifestando na natureza. Quando ele solicita ouvir a natureza, porque a natureza é o Evangelho aberto. É isso mesmo? A natureza é o Evangelho de Jesus. É isso mesmo? Representa todas as leis de manifestação da vida, para que essa vida seja abundante, tudo dentro da ordem e do bem. Então, natureza, se nós quisermos estudar o Evangelho, observa a natureza. Marco Aurélio está conferindo? 2º ponto, disciplina. Nós vamos depois trabalhar a ideia aqui. 4ª fase de manifestação dessas leis na nossa vida, na natureza, na nossa relação e para a conquista, parreira da vida em abundância. Ele comenta valor. O que ele está dizendo? É o seguinte: a lei da interdependência, quando nós abrimos a 766 do Livro dos Espíritos, esse mesmo lei, me ajuda aí, qual que é?
falando da lei da sociedade, de que Deus não deu para nós a palavra em vão, e nem outras faculdades em vão. Ou seja, deu a palavra e as faculdades para a vida de relação. Na questão seguinte, 767, ele vai comentando sobre isolamento. Kardec pergunta sobre a necessidade da vida social. Ele afirma que sim. Depois pergunta: o isolamento está na lei? Está correto? Estranho, né? Porque Kardec era cuidadoso, o verdadeiro professor. Está certo, menino? Ele trabalhava as ideias em todas as suas manifestações, trazendo para nós o nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender, pegar todo o movimento. Então, nesse momento, ele diz o seguinte: a vida insular nós vamos ficar, ou seja, sem desenvolvimento das nossas capacidades. Precisamos desse contato social. Esse contato social, ele reverte na lei do progresso. Na lei do progresso, estudando o Allan Kardec, coloca a questão 779. Ele diz que a força para progredir nós tiramos dentro de nós mesmos, mas precisamos da cooperação um dos outros, precisamos do contato social. Então a palavra para nós estudarmos aqui hoje, o contato social, a interdependência, que é uma lei. Nenhum de nós operamos na vida sem a cooperação um dos outros. Embora a força para progredir extraímos de nós mesmos, porque é a herança divina que nós recebemos. No livro Paulo Estevão, na introdução, Emmanuel fala para nós sobre Paulo e Estevão. Então ele diz o seguinte: não existiria Paulo sem Estevão. Ele referia a interdependência, a lei da cooperação universal. Então, para que nós tenhamos vida em abundância, para que o bem possa manifestar, para que na realidade, na produção do bem que nós vamos ter vida, que nós vamos aprendendo isso, aí nós vamos aqui entendendo que precisamos um do outro. Então ele comenta de que na natureza há uma perfeita sinergia, comunhão dos elementos do reino animal com o reino vegetal. A planta oferece oxigênio, não é? Nós eliminamos na nossa respiração o gás carbônico. A planta absorve o gás carbônico. Então faz uma parceria perfeita. Sabe? Nós aprendemos também a função. Todos nós temos uma função, temos uma missão, temos um trabalho a realizar aqui. E quando nós cumprimos essa missão, nós operamos segundo a lei de Deus. Operar segundo a lei de Deus significa, pedir o Marco Aurélio aqui para ler a 614 para nós aqui. Quando nós cumprimos a função, vamos lembrar a lei divina, a lei natural, que o Marco Aurélio vai ler para nós, que é importante para entender a função, a nossa missão, o porquê e como chegar a essa vida. Somente investindo no bem. Questão 614 do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da Lei Divina Natural. 614, a pergunta é: que se deve entender por lei natural? Os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei natural é a lei de Deus, a única capaz de levar o homem à felicidade.
indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Olha bem, ele é só infeliz quando dela faz. Se a nossa proposta é avaliar se compensa ou não realizar o bem, essa questão representa para nós a resposta direta ao ponto, e com todo rigor, e com toda a beleza, e com toda a sabedoria, com toda a ciência que nela contém. Então a função nossa é dar cumprimento à lei. Se no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos lá também no capítulo 1, quando Jesus, eu não vim derrogar a lei, falando a lei de justiça, que é a primeira revelação. O pessoal aí de trás está chegando aí, as ideias aí, está chegando? Pode levantar a mão, né? Ok? Então, ele mostrando a lei de justiça. Eu não vim derrogar a lei nem os profetas, mas dar cumprimento a essa lei. O que significa isso? De que para operacionalizar dentro dessa lei divina ou lei natural, é necessário cumprir a justiça. Então, para que possamos desempenhar a nossa função, a nossa função hoje é produzir o bem. O Parreira, está resumindo o problema. Então, as crises nossa acabou. Estaremos, João, em crise quando deixamos de produzir o bem, quando deixamos de cumprir essa lei divina natural, certo? Ele comenta para nós a laranjeira que o André Luiz cita no texto aí, depois vocês vão dar uma olhada com calma lá, aquela parte é pequena. Ele define que a laranjeira, ela oferece vários recursos: sombra, protege o solo, fertiliza o solo, retém água. Mas qual que é a função da laranjeira? O grupo dá para entender qual que é a função da laranjeira? Vamos ver se vocês deduzem, me ajudem aí. Produzir laranja. Entendeu, gente? Olha que simplicidade leva à reflexão. Nós podemos, a nossa função é contribuir na produção do bem e contribuir para o progresso da humanidade. Só isso. Nós temos que produzir a nossa laranja, a nossa maçã, a nossa banana. Tá certo? Então, a função dela. E para isso, para produzir, para que nós possamos produzir o bem, e lembrando aqui da laranjeira, ela precisa da disciplina. Ela germina, cresce, florifica e produz o fruto, ou seja, com a disciplina absoluta. Ela pode dizer assim, a laranjeira entrar em uma rebelião: eu não vou produzir laranja, eu vou só produzir frutos. Esse negócio de produzir só flores, esse negócio de produzir laranja está muito trabalho. Está sendo um exemplo disso. Então, religiosamente, determinadamente, ela tem uma determinação. Ela cumpre a determinação. Ela produz sempre disciplinadamente a laranja. Nós estamos comprometidos com o bem? É a pergunta. Temos a disciplina de operar no bem? Tem para ele disciplina. Não é? Isso que é para refletir. Isso é para refletir. Agora, toda a nossa produção, todo o fruto que nós produzimos, ele tem um valor. Que valor representa a nossa produção, o nosso trabalho, a nossa contribuição, o nosso serviço que nós estamos oferecendo?
Que valor que está? Qual o teor? Qual a qualidade desse trabalho, desse serviço que nós estamos fazendo? Aí entra a questão fundamental, Marco Aurélio, de em tudo na nossa vida, o fundamento hoje é trabalhar o como. Como é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos trabalhando? Como é que nós estamos relacionando? Como é que nós estamos respondendo? Quando alguém, por exemplo, pergunta uma vez, pergunta duas, a terceira, não entendi, não é? Aí o Marco Aurélio me pergunta a terceira vez, eu já começo a ficar nervoso com o Marco Aurélio. Não, galera, já perdi a paciência. Entendeu? Então, todo fruto pode ser o quê? Azedo, pode ser doce. Pode ter volume e ser suculento. Essa reflexão que o André Luiz nos leva na questão de cumprir a lei de Deus, de produzir, de acessar a vida em abundância. O único caminho é esse trabalho do bem pelo bem. Então, como jogo, nós temos que avaliar que nesse momento, nenhum de nós aqui podemos falar de nós mesmos. Nós estamos aqui estudando na casa de Célia, é Kardec e Jesus. Não é isso? Porque o pensamento, nós mesmos, nós somos espíritos em crescimento, aprendizado, buscando ajustar o nosso pensar, nosso sentido e pensar de acordo com a voz da nossa consciência. Se na 625 do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, 621 primeiramente, depois nós falamos 625, ele comenta sobre a consciência. A lei de Deus está na nossa consciência, que todos nós já aprendemos aqui na casa de Célia. Ok? No item A dessa pergunta, ela é muito importante dentro do tema que nós estamos trabalhando hoje, no bem, no compromisso bem, na vida em abundância. Se nós temos a lei de Deus na nossa consciência, Parreira, por que foi quis Deus que ela fosse lembrada, que ela fosse ensinada, né? O Vanderlei está lembrando aqui, porque esquecemos e desprezamos. Lembra disso? Da resposta? Esquecemos e desprezamos. Então nós não deixamos de cumprir a nossa função no contexto social, não operamos com a disciplina, mas sim com os nossos interesses, de acordo com a nossa conveniência, sem observar o outro, mostrando que o outro também tem necessidade, que nós também temos. E o valor daquilo que nós estamos oferecendo é o valor do egoísmo e do orgulho voltado para os nossos interesses. Os demais vão ficar sem recebimento desse serviço de amparo, de arrimo e de sustentação. No 620, no final da resposta, vocês lembram desse estudo? No final da resposta, ele diz: os maus instintos, Marco Aurélio, fizeram que esquecêssemos e desprezássemos. Então a questão nossa é trabalhar, ou seja, é administrar, é educar, é corrigir, é domar os nossos maus instintos. Os nossos maus instintos. Então, se a proposta hoje, acredite no bem, é um convite, não é esse? Precisava de falarmos aqui sobre o bem? É porque o bem para nós ainda é uma proposta. É uma proposta para nós. Não precisávamos falar isso. E para isso nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus. Vou pedir o Parreira para Mateus 18:1, quando Jesus, falando o maior no reino dos céus. Qual que é o maior no reino dos céus?
lá, como atingir, ou seja, engrandecer lá no reino dos céus, acessar esse reino dos céus. Está no Mateus 18:1, 18:2 e 18:3. Aí vem o próprio Jesus, toma uma criança, coloca no meio aqui da sala, nossa, ao vivo e a cor, e traz as orientações para que o bem se efetive e que esses maus instintos não seja o guia e modelo da humanidade. 625, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Só que Jesus ficou de lado. Ficou de lado. O que passa a ser guia e modelo é os nossos maus instintos. Certo, Magóia? Está pensando profundamente aí, né? Então, o Parreira vai ler para nós aqui. Naquela mesma hora, chegaram os espíritos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então o verbo aqui é converter, é isso mesmo? Confere. E fazer-se. De modo algum, se não vos converteres e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrarei no reino dos céus. O que é reino dos céus? Reino do bem. Reino do bem, o que é? Reino da vida. Vida em abundância. O reino do bem é o reino da verdade. Quando nós operamos no maus instintos, nós estamos operando pela a palavra mentira. Pela palavra mentira. Então, esses maus instintos que nós tivemos como guia e modelo na nossa vida aqui, esquecendo que nós precisamos um do outro, temos uma função no contexto social, temos que operar com comprometimento com o bem e temos que produzir o melhor. Que o nosso bom dia seja aquele bom dia que imprime energia, que tonifica, que projeta energia, projeta luz. Claro que a energia que o Parreira vai promover no seu bom dia é muito maior do que a nossa, né, Marco Aurélio? A minha, a sua, né? É porque o coração é grande, o coração de Célia, por exemplo, não é isso? Aqui de Marília, das mães aqui, são muito maiores que o nosso. Vê a simplicidade da reflexão. Nós estamos estudando aqui não o nosso pensamento, mas o pensamento espírita, o pensamento de Jesus. Quando fala o pensamento de Jesus, nós revertemos ao pensamento de quem, gente? De Deus. Não é isso mesmo? Ele diz assim: a minha palavra é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Quando ele fala de pensamento, fala de verdade, de palavra, ele está falando pensamento, caminho. O grupo entende? Quando ele fala de palavra, é a verdade. Verdade é a palavra. Palavra, ok? Quando ele fala de vida, está falando de ação. Vida. Caminho. Pensamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verbo é vir.
E nós estamos aqui, ele está adiante, por isso que o verbo é vir e não ir. Vanderlei, está certo aí? Porque o mestre está à frente, é um espírito puro na escala de evolução, guia e modelo da humanidade. É isso mesmo, menino? Guia e modelo da humanidade que ele deu como referência. Então, para nós, temos que investir nesse bem, buscar nessa tônica que nós vamos abrindo isso, vamos abrindo e desenvolvendo o nosso entendimento. Ele comenta: se nós não adotamos a palavra verdade, que é o pensamento dos Espíritos, que é o pensamento do Evangelho, que é o pensamento divino, que representa a lei divina, e a lei divina está impressa na nossa consciência. A voz da consciência é a voz de Deus, meu cara. Então não tem problema. O nosso desafio aqui, na disciplina do comprometimento com o bem, é ouvir a voz da consciência. Está certo, menino? Só isso. A partir do momento que nós venhamos a ouvir essa voz da consciência maligna, nós vamos encontrar a segurança e produzindo frutos sazonados e produzindo os serviços que vão sustentar e amparar e estimular e cooperar com aquele que está no caminho. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas e de Mateus também, trabalhando o cego de Jericó, nós aprendemos lá, sentado à beira do caminho. Nós, como discípulos, passamos lá incomodados porque o cego estava gritando demais. Mas legal, o discípulo de Jesus é aquele que serve, que trabalha, que ampara, né, o parente? E coopera, como é que é o nome do companheiro? Leão Beto, que vai lá e trabalha, coopera, participa, divide, compartilha, tem a disciplina, produz o melhor que é possível dentro das suas possibilidades, é o valor que ele pode dar no melhor. Os discípulos lá do mestre, não é isso? Chegou, ok, companheiro? Chegou lá e disse: vem cá, esse moço está gritando demais, pega para calar essa boca desse moço. Mas Jesus para, manda chamar o cego de Jericó. Primeiro passo, ele teve que se converter e se fazer. Ele teve que sair da zona de conforto e de comodidade, de acomodação melhor, daquela zona de acomodação. Muito de nós esquecemos que queremos conquistar a vida em abundância, mas sem fazer diferente, sem produzir o jogo, o trabalho de serviço, que modifica o homem, como diz o Emmanuel, no pensamento e vida. Qual o primeiro passo do cego de Jericó? Atitude: sentado na beira do caminho. Sentado é mostrando a nosso apego, mostrando a nossa inércia, mostrando a nossa vinculação com aqueles propósitos, com a maneira de ver, de ouvir e de realizar, e comprometido com os nossos instintos, sem abrir o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso pensamento, para buscar novos valores, novas conquistas, sair da mesmice, sair da zona da reclamação, reclamar que está crise, não tem jeito, que a vida está difícil, está complicado. Nós entramos nesse circuito de forças que nos prende a um processo de estacionamento. Entendemos? Marco Aurélio não faz não, porque não vai dar tudo errado. Fica tranquilo, que melhor. Você vai gastar seu tempo. Então nós estamos ali imantados: não dá, é possível, eu não dou conta, eu não tenho saúde, eu tenho aquilo. Todos nós criamos um monte de justificativa para não realizar, para não sair daquela zona de posição. Tá bom, a vida não tem jeito mesmo, eu não vou mudar o mundo mesmo. Tá certo isso? Então nós somos inteligentes, nós somos filhos de Deus, nós somos
irmãos do Cristo. Ele é o nosso irmão. Nós trazemos dentro de nós o senso moral, o germe da perfeição. É só ao escutar, extrair, sacar dessa conta corrente divina todos os valores e recursos para a vida em abundância. Mas eu tenho que operar o código, a senha é o serviço do bem para si e para todos. Se a proposta é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, então nós temos que operar nessas 3 figuras essenciais que fizemos uma referência quando nós tivemos aqui no último encontro. Então nós temos que trabalhar a ideia que promanda do plano superior, movimentá-la aqui dentro de nós, modificar os nossos clichês mentais, a nossa postura de ver e compreender, de alterar a nossa maneira de ver as coisas, alterar a nossa viciação de ver tudo que está difícil mesmo, não tem jeito. Aí nós estamos na cegueira do entendimento, nós estamos na sombra da ignorância. Eu já estou com já estou com uma certa idade, não é isso mesmo? Não compensa muito bom, eu tenho que tocar a vida e esperar a vida. Deixa a vida levar. Nesse mesmo Humberto, né? Então nós entendemos que eu estou com 95 anos, eu tenho que aposentar. O espírito não aposenta, ele trabalha sempre, ele é discípulo do mestre dele. 98, continua trabalhando. 102, trabalhando. Muitos de nós aposentamos com 60 e poucos anos, aí já queremos parar de trabalhar. Aí nós queremos ter vida em abundância, mas entramos na inércia, na sombra, na intolerância, no agaste, na dissipação de energias, logo perdemos a vida. Não é isso? Então, mostrando para nós o cego, primeira atitude, ele já estava saturado. Enquanto nós estivermos acomodados na posição que nós estamos, a solução na nossa vida não vai surgir. É necessário levantar e tomar atitude. Aí eu vou pedir o Marco Aurélio para ler a 932 do Livro dos Espíritos. Nós temos que tomar atitude. Nós temos que dar um jeito. Não existe problema cuja solução, todo problema, não existe problema que o amor não soluciona. Todo problema que existe, o amor é a solução. 932. Porque no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Mas então tem que resolver o problema. Acabou a crise. Então, na realidade, os companheiros já estudaram essa questão sempre, mas como nós estamos tratando do tema, nós estamos reciclando o pensamento de Kardec e Jesus. Então, o cego, saturado daquela vida de inércia, ou seja, de restrição da visão, quando nós ficamos envolvidos nas reclamações, ou seja, justificando todas as dificuldades, vendo o lado negativo, nós estamos na cegueira. Qual a atitude? Levantou. Levantou. Primeiro passo, só levantar não é o suficiente. Ele tirou a capa. Aí foi tomada de decisão, teve que entrar com disciplina, energia, para tirar essa capa. Que capa que é essa?
É a capa do personalismo, do desentendimento, do egoísmo. Quebrar o orgulho, quebrar a intolerância, abrir o coração, dispor para ouvir, porque estava na linha de referência de orientação nova diante dele. Ele aproxima do mestre, e o mestre, usando a pedagogia didática como verdadeiro professor, verdadeiro instrutor, sabia da necessidade, conhece na intimidade de todas as nossas necessidades aqui na casa de Célia, e também no Desencarnados, e todos nós, sabe das nossas necessidades, dos nossos pontos de dificuldade, e pergunta: o que queres que eu faça? Vocês lembram desse texto? Lembra? Ok? Permanente. O que queres que eu faça? Qual a tomada de decisão do grupo, do céu? Nós não somos céu. Qual a nossa tomada de decisão agora? Que resposta nós vamos dar para o mestre que está aqui, na nossa presença? Quem quer falar? Quero, veja. Agora nós queremos mesmo? Queremos mesmo? Nós queremos. Esse querer nós temos que avaliar. Jô, é até que horas? Esse querer nós temos que avaliar. Nós temos que avaliar. Mas nós vamos pedir o Marco Aurélio para ler qual nós podemos ler, Marco? Vamos ler a 614, 645 primeiro. 645. Aí é importante para ver essa questão da nossa tomada de posição, sair daquela ideia e seguir em frente. Para que o bem tem que funcionar. Quando nós optamos por bem, nós libertamos. A luz chega. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Esse que é o problema, não é esse? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. O grupo entendeu? O cego estava preso, envolvido naquela atmosfera de dificuldade. Não posso, não dou conta, já tenho deficiência, sou deficiente, sou isso, sou aquilo. Não consigo, repetindo. No entanto, ele acreditou, confiou na providência divina, entendeu que nós somos espíritos, temos todos os recursos para a nossa libertação e nosso desenvolvimento. Isso é importante nós entendermos isso. Então nós temos que trabalhar esse processo. Nós vamos pegar Mateus 10, que o Vanderlei vai ler para nós. Nós temos que entender que ele mostrou o seguinte: arrastamento eu vou ter, não vou? Os nossos vícios vai me prender à minha retaguarda. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter determinação. Tem que ter determinação. O Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, tem uma página que chama Evolução. Interessante isso, né? Ele tem uma página, ele pega o Pensamento de Emmanuel e trabalha ali, que é muito jeitoso o Peralva, né? E ele comentava o seguinte: que todo o processo para tirar essa capa, sair dessa inércia,
sair da dificuldade, sair da crise, sair do problema que nós estamos vivendo, da discussão, do problema de relacionamento, do problema de entendimento, aí que ele comenta para nós: eu tenho que desejar mudar. Se nós não desejamos a mudança, não vai acontecer. Se eu não quero a mudança, não vai acontecer. Número 1. Número 2, conjugar esforço, boa vontade e perseverança. Martim esperava falar. Esforço, boa vontade e perseverança. Claro, a disciplina está ali dentro. Está certo? Esforço, boa vontade e perseverança. Trabalhar, terceiro, para a mudança. Tem que trabalhar, porque senão eu não levanto, não tiro a capa e não vou em busca das orientações que vai me sair daquele processo de sombra. Ô Jô, nós não vamos atingir o propósito. Quarto, estar vigilante e atento para não retroceder na conquista realizada. Diante dessa ação, determinação aqui na Casa de Série, de uma mudança de propósito, nós não podemos esquecer que nós vamos estar no contexto social. E lá no contexto social, nós seremos desafiados. Que está lá no Mateus 5,39. Não resistais ao mal. O mal vai nos acuar. O mal que existe em nós, que é os maus instintos, ô Marília, vai nos acuar, vai nos pressionar. Então é isso que é importante a gente entender. Nós vamos encontrar no contexto social mais 3 desafios, diz o Peralta. Qual que é o 3 desafio para que o bem realmente efetive na nossa vida? Primeiro, os amigos do nosso estilo de vida, da nossa maneira ainda na linha horizontal humana ou materialista de viver e de gozar a vida, vai nos atazanar, vai transformar em inimigo. Pô, Barreira, o que é isso? Você tem que aproveitar a vida agora. Agora você está mais tranquilo. Ou seja, nós teremos 1000 convites para permanecer naquela vida horizontal ou materialista, ou gozando a vida e deixando a vida levar. Certo? Nós temos que sair, levantar, não é isso? Perfeito. Correto? Segundo, os maus hábitos vai nos puxar para a retaguarda. Terceiro, o chamado saudosismo. Pô, aquela vida que eu tinha, isso, aquilo, não tinha muita responsabilidade, muito aquilo, muito aquilo outro, aquilo era bom, né? Saudosismo. Então está mostrando para nós, aí nós temos que fazer esse processo antes de ler o Mateus ali, capítulo 10, que o tempo já está fechado. Nós aprendemos do filho pródigo, chegando no fundo do poço da dificuldade, lembrando da casa de pai, dos recursos, da abundância de vida que lá tinha, das belezas, do conforto, da segurança, do aproveitamento, do crescimento. Lá, ou seja, o aprendizado era fértil, não é? Era alvissareiro. Naquele momento ele reflete, analisa, sofre profundamente. No processo de expiação, chega a uma conclusão: essa vida não vale a pena, eu tenho que levantar. Levantar-me-ei e estarei com o Pai. Sabe como é que é? Ele planejou levantar-me-ei até no futuro, estarei com meu Pai também no futuro. O grupo do Célia foi lá para puxar esse filho? Claro, o grupo do Célia estava fazendo prece para ele. Não é isso mesmo? O que ele fez? Levantando-se. Quem levantou? Leão Belo. Ele próprio. Levantando-se e foi ter com o Pai. Então esse processo é ter com o Pai e comprometer com Ele. Se na 659 fala sobre o caráter geral da prece, eu tenho que louvar, pedir e agradecer. Como é que eu louvo a Deus? Produzindo bem. Aí eu tenho vida. Está resolvido. E para finalizar, que a Jura está me olhando, porque o tempo está fechado, você vai ler para a Mari. Ok?
10:1 primeiro. Os 12 e a sua missão. Os 12 discípulos que está falando. Sim. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Vê o 8, o 7 e o 8 só. Aí mesmo. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graças dai. Esse aí é o nosso comprometimento bem. Onde está o leproso, o cego, o paralítico, o enfermo? Onde ele está? Somos nós. Se nós não sairmos dessa posição, tem que expulsar essas ideias com a determinação. E para finalizando, ele diz assim: eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai existe muita morada. Eu vou para lá, o lugar e volto. E eu tomei a pergunta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz no Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta da intimidade aqui, eu entrarei e cearei com ele. Ele será comigo e encontrará vida em abundância, recursos, porque nós vamos fornecer uma parceria de entendimento, de trabalho dinâmico, de eficiência, de eficácia, de produtividade, de valor suculento, e vamos sentir entusiasmado. Deus dentro de nós vai estar operando. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. É isso mesmo? Quem crer em mim não terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo anda não andará em trevas, encontrará a luz da vida. Vinde a mim, vós que encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A determinação de ir é decisão nossa. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. A paz do mundo eu não vou, la dou como o mundo dá. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelas lindas palavras. Queremos também agradecer a Marília e ao Bento por abrilhantarem a nossa noite, foi muito especial. Quero agradecer também, não só a presença de todos que estão aqui, mas também a diretoria da casa, que está aqui hoje representada pelo Parreira, que é nosso diretor doutrinário, Humberto, e o nosso presidente, que é o Marco Aurélio. Gente, muito obrigado por estarem aqui, que todos retornem aos seus lares em paz. Aqueles que quiserem tomar o passe, por favor, permaneçam sentados, que logo após a prece a gente fará o passe. Vou pedir para você que está próximo ao interruptor, só para apagar as luzes. Gente, só um recadinho. É que eu estou estreando hoje, viu, gente? Por isso que eu estou um pouquinho. A gente está com a Feira do Livro. Ela está acontecendo no hall de entrada, tem uma sala logo à esquerda. E a gente está com promoção Black Friday, 20% de desconto. Então, por favor, não deixem de passar lá e aproveitar essa oportunidade para adquirir obras espíritas. Amado Mestre, muito obrigado pelas palavras de hoje. Que possamos sempre, nas opções que a vida nos dá, sair da inércia e trabalhar a favor do bem. Trabalhar sempre a favor do próximo, pensando nas suas palavras, na missão que nos foi dada. Obrigada, Célia Xavier, por ser a nossa inspiradora. Possamos sempre seguir tudo aquilo que Deus nos mandou, que é a nossa vida em abundância. Obrigada.
Que assim seja. Quem tomar o passo permanecer no silêncio, quem não tomar o passo, por favor, também no silêncio. Já abrimos os livros lá, fazer a pergunta,